A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos em Cristo Jesus e amigos que nos ouvem neste momento, onde estamos aqui para glória e honra, louvor e exaltação do nome do Senhor Jesus, amém? Procurando aqui um lugar melhor para a gente poder estar meditando na palavra de Deus. Vamos orar a Deus, né? Buscar assim primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor da glória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, encontra o Senhor da glória neste momento, com a finalidade, meu Deus, de trazer uma palavra para os nossos corações, Senhor. Ó Deus amado, Espírito Santo do Senhor, toma a minha vida mais uma vez, dá sabedoria, Pai, Senhor da glória, fala conosco. Precisamos entender, Senhor da glória, o plano, o projeto. Precisamos ouvir a Tua voz, meu Senhor. Resolve, Pai amado, Senhor da glória, as nossas questões. Resolve as questões do Teu povo, das pessoas que confiam em Ti, Senhor. Seja conosco, permanece conosco. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amados em Cristo Jesus, estou com a Bíblia aberta aqui em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas, deixa eu levantar aqui, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Esta é a carta de Paulo aos Romanos, onde nós podemos constatar que jamais poderemos escapar dos problemas desta vida, das dificuldades do tempo presente, que vem assolando a tudo e a todos. Nós vivemos dias difíceis, sem dúvidas, mas podemos viver dias de vitórias também, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E queria, amados irmãos, discorrer a palavra de Deus e falar um pouco sobre problemas, sobre dificuldades que passamos durante o curso da nossa vida.
nós vemos que esse trecho de Romanos 8 e 28, esse trecho da palavra de Deus, ele traz um grande conforto para a igreja. Veja que eu trago nesta oportunidade uma palavra de conforto, sem negar a existência de problemas, sem negar a existência de perdas, mas sabendo que há conforto na palavra de Deus para nós, principalmente quando temos que enfrentar os sofrimentos dessa vida, quando temos que enfrentar dificuldades desta vida. Então, a primeira coisa que nós devemos entender, mediante problemas que vivenciamos no dia a dia, é que Deus, segundo aqui Romanos 8 e 28, que fala que todas as coisas correspondem para o bem, ou contribuem juntamente para o bem. Então, mediante algo que esteja acontecendo na minha e na sua vida, ou algo que poderá acontecer, nós devemos entender de primeira mão que os resultados desses problemas, dessas dificuldades, elas vão contribuir para o nosso bem. É exatamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que, mediante a problemática, Deus fará o bem surgir no meio dessa aflição. Deus fará surgir, abrir uma porta, aonde essa porta vai revelar, né, o bem de Deus no meio das aflições, no meio das perseguições, enfim, no meio do sofrimento. Então, o bem que Deus leva aqui a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo, e leva o efeito da glorificação, né? Você lembra do que Jesus disse no caso de Lázaro, que era seu amigo? O Senhor, quando recebe a notícia que Lázaro estava doente, ele foi categórico quando ele disse: olha, essa doença não é para a morte, esse mal não é para a morte, esse problema, essa dificuldade que estão passando lá em Betânia, não é para a morte, mas a contribuição disso tudo é isso, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E, amados irmãos, nós precisamos compreender essas coisas, compreender que Deus, Ele sabe tratar os nossos problemas. Às vezes nós não queremos compreender, às vezes nós não queremos aceitar, mas Deus, Ele sabe tratar os nossos problemas como ninguém. Deus, Ele sabe cuidar. Todos nós, independente de situação financeira, de classe social, de formação acadêmica, ou seja, independente da cor, se é alto, se é baixo, né, se é alfabetizado ou não,
independente de crença, ou que a pessoa segue, independente de tudo isso, todos nós, os seres humanos, nós enfrentamos problemas. Todos nós. Agora, o que Romanos diz aqui, 8:28, é que Deus pode usar essas dificuldades, Deus pode usar de tudo isso que se passa, Deus pode usar essas coisas para nos revelar a sua graça. Deus pode estar permitindo todas essas dificuldades na minha e na sua vida. Deus pode estar permitindo esta aflição. Deus pode estar permitindo essas coisas para exatamente fazer como aconteceu lá em Betânia, no caso de Lázaro, para Deus revelar a sua graça, para Deus revelar a sua vontade, né, nessas questões. Aleluia. Então, sendo assim, entendendo dessa forma, desta maneira, Deus, ele pode agir de várias maneiras diferentes na nossa vida, mediante o problema, mediante a dificuldade. Deus pode agir, por exemplo, confrontando-nos com eles, com esses problemas. Deus pode confrontar, usar desses problemas para a gente nos confrontar. Deus também pode, no meio desses problemas que passamos, impedir que eles sejam resolvidos de uma forma rápida, daquilo que nós estamos precisando. Veja bem que quando os emissários de Marta e Maria chegaram para Jesus e disse: olha, Lázaro, teu amigo está doente, e Marta e Maria quer que o senhor vá. Eles queriam quem sabe Jesus voltasse com eles para resolver o problema, para resolver a dificuldade. Mas não, Deus ali em Cristo Jesus, ele resolveu aquele problema de uma forma diferente. E a maneira diferente que Jesus ali usou foi exatamente isso, Jesus impediu que aquele problema fosse logo resolvido. A Bíblia diz que ele ficou mais 2 dias no lugar que estava, não foi de imediato. Por que Jesus não foi de imediato? Jesus não foi de imediato porque ele tem as maneiras de trabalhar. Jesus não foi de imediato porque ele tem uma forma de trabalhar. E ele opera quando quer e como quer. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus pode também, amados irmãos, usar uma outra forma para nos abençoar mediante o problema. Para resolver todos os nossos problemas, o Senhor pode nos dar o quê? Pode nos dar instruções. Através da palavra, através de uma visão, através de um sonho, não sei. Mas Deus pode nos dar instrução de como resolver a questão. É só a gente ficar ligado no Senhor. É só a gente ficar antenado. É só a gente ficar em espírito, em comunhão com Deus. Porque a partir da hora que o homem tem comunhão com Deus, ele começa a receber da parte de Deus revelações, aleluia, instruções. Deus começa a dar diretrizes por meio da palavra, né? E por outros meios também, depende da vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus pode resolver o meu e o teu problema, meu irmão. Aleluia.
agindo diretamente na questão. Isso nós vamos entender agora. Deus pode resolver agindo direto, sem passar por secretaria, sem passar por reunião no céu, sem passar sem perguntar nada para ninguém. Deus pode, como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite inteira. Quantas vezes as pessoas elas podem fazer comentário do tipo: ele não vai sair dessa, a vida dele vai ser assim. As pessoas podem fazer comentário desse tipo: não tem sucesso para ele, as portas não vão se abrir. Mas não é assim. Não é assim. Se estamos passando um problema, se estamos passando uma dificuldade, e eu creio que você, assim como eu, tem, e nós servimos a Deus, então o versículo para nós entender tudo isso é Romanos 8:28. Essas coisas que passamos, os problemas que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos de toda a instância, né? de graus de dificuldades diversificados, de problemas diferenciados, distintos um do outro. Outros estão com problemas familiares, outros estão com problemas financeiros, outros têm problemas na justiça, outros têm problemas no ministério, e assim sucessivamente. Mas se nós servimos a Deus, se nós estamos realmente na presença de Deus e passamos por tudo isso mediante uma palavra profética de Jesus, perdão, onde o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, profetizou, que no mundo nós teríamos aflições, mas a receita é essa, é o bom ânimo, é a compreensão, é entender. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai tornar mais forte essa ideia de que podemos vencer. E entender que não é porque estamos em pecado, não é por isto ou por aquilo, não. Às vezes o nosso sofrimento tem as suas razões simples. Basta a gente parar para pensar, basta você parar para meditar o porquê que estamos passando por algo. Porque se nós não encontrarmos resposta na mente, no consciente, nós encontramos na palavra de Deus. Jó sofreu sem entender o porquê daquilo tudo. Jó era o homem mais rico do Oriente, era um homem temente a Deus, reto, que se desviava do mal. Portanto, aquele homem, né, começou a ter um grande problema na sua vida, sem nem mesmo saber. Mas Deus sabia que todo aquele sofrimento de Jó estava correspondendo para um bem, estava contribuindo juntamente para o bem, aleluia, de Jó, para o bem dos leitores do livro de Jó. Porque através das letras sagradas no livro de Jó, nós podemos entender que às vezes somos atacados sem causa, que às vezes sofremos sem nem mesmo saber porquê, o porquê tanta perseguição, porquê que tantos nos perseguem, porquê tanto ódio, porquê tanta ira.
em cima de uma pessoa só, sem causa. Sem causa, simplesmente porque sentem prazer em perseguir o servo de Deus. Simplesmente porque sente prazer em ver o servo de Deus triste. Simplesmente porque sente prazer em ver o servo de Deus sofrer alguma coisa. Então, amados irmãos, é isso que a única saída para nós é a palavra de Deus. É entender que tudo isso corresponde para o bem. Corresponde para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja Deus. Deus deixa nos confrontar. A Bíblia vai demonstrar, amados irmãos, um caso em Gênesis 31, versículo 3, que vai falar sobre Jacó e Esaú. A história de Esaú e de Jacó, você vai comprovar aqui nas Escrituras Sagradas, que Jacó se apoderou da primogenitura do seu irmão Esaú, usurpou de forma ilegal, de forma maliciosa, né? E acabou recebendo a bênção patriarcal que foi concebida por seu pai Isaque. Mas a bênção não era para Jacó. A bênção da primogenitura era para Esaú. Mas Jacó, o enganador, o usurpador, ele acabou usando de artimanhas, né? Porque é desde muito tempo que o homem usa de artimanhas contra o seu irmão. Vez em quando você percebe alguém tentando usar de artimanha contra nós. E muitas das vezes, essas pessoas são os nossos próprios irmãos de fé ou na fé, usando de artimanha para tentar barrar o projeto, usando de artimanha, tentando travar o ministério. E nós vemos isso. Agora, o problema dessa apropriação aqui causou um grande problema para Jacó. Porque a conta chega. A conta chega. Não pense que você está usando de maldade com seu irmão, que você não vai colher isso, não. É que o Deus desse século cegou o entendimento. O inimigo, quando ele vai usar uma pessoa, ele primeiro cega a pessoa. Ele cega para que a pessoa não consiga enxergar as consequências dos seus atos. E a pessoa vai agindo sem ter noção de que terreno está pisando, ao perseguir um servo de Deus, a maltratar um servo de Deus, a oprimir um servo de Deus. Porque a pessoa faz isso sendo seu próprio irmão, congregando na mesma igreja, sendo parte do mesmo ministério. Mas por que tudo isso? Porque está cego. A Bíblia diz que aquele que aborrece ao seu irmão anda em trevas e não sabe aonde tropeça. Está andando, pisando numa pedra de sabão, mas não consegue enxergar o perigo. Por quê? Porque está cego.
Mas Jacó fez tudo aquilo ali, se apropriou das bênçãos de Esaú, do seu irmão, e causou-lhe um grande problema, porque a conta chegou. A conta chegou para Jacó. Então, durante anos, ele teve de manter-se à distância de quê? Do pai e da mãe. Foi a primeira consequência. Foi ele perder o contato com a sua própria família. Teve que fugir, porque Esaú estava o ameaçando de morte. Por causa daquele ato, por causa daquele feito. Então começou a chegar a conta. Nós sabemos que Esaú, ele prometeu matar a Jacó. Disse, eu vou matar ele. Foi exatamente isso. O inimigo já tinha cegado Esaú. Porque Jacó estava pedindo batendo na porta do diabo. E quem bate na porta do diabo, quem bate na porta de Deus, ele abre. Mas quem bate na porta do diabo também ele abre. E Jacó bateu na porta do inimigo. E aí Esaú disse, prometeu de matá-lo, se encontrar. Esaú disse, no dia que eu encontrar com ele, eu mato ele. Agora veja bem esse confronto aqui. O tempo passou, mas um dia Deus confrontou Jacó com esse medo, porque Jacó ficou com medo. Jacó ficou com medo de Esaú matar. Teve medo e não era por menos. Mediante tudo que ele estava fazendo, mediante tudo que ele fez, achando que poderia fazer e nada o aconteceria. Então o perigo está aí. O perigo está aí, exatamente aí. O tempo passou, e a fim de que Jacó parasse de se esconder, Deus então confrontou Jacó com esse medo, para que ele parasse de se esconder do seu irmão, para que ele enfrentasse o problema que ele criou. Amados irmãos, quem cria um problema tem que enfrentar. Não é para ficar com medo. Você não criou o problema, não é para ter medo. Vai ter que enfrentar. Vamos ter que enfrentar. E o Senhor mandou, o Senhor chega e como Deus quis resolver essa questão. Deus quis resolver essa questão assim. O Senhor mandou que Jacó voltasse à terra. Volta para a tua parentela, volta para lá. E ali nós sabemos a história que no caminho Jacó se encontrou com Esaú para resolver essa questão. Gênesis 31, versículo 3, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais a tua parentela, e eu serei contigo. Vamos resolver essa questão. Então, esse comando de Deus, essa ordem de Deus para Jacó, foi uma maneira de permitir que Jacó resolvesse o seu problema com seu irmão. Foi uma forma de Deus agir, de Deus querer resolver. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E olha que esses irmãos, eles abrigavam de muito tempo. Desde o ventre da mãe, que eles eram gêmeos, né? Gêmeos cresceram diferentes, né? Jacó era calmo e preferia a reclusão, ficava mais recluso ali, e era favorito da sua mãe. Agora já do outro lado, Esaú era um caçador, tinha habilidade na caça, né? Rapaz de uma vida ativa,
né? E tinha a preferência do pai. Então, amados irmãos, todo esse problema familiar que aconteceu, que Jacó usurpou a bênção, criou esse problema, mas Deus queria que Jacó encarasse esse problema. E aquele problema ele foi resolvido. E foi resolvido de uma maneira simples. Deus fez com que Jacó parasse de fugir do seu irmão e o encarasse. Só que uma coisa, meus irmãos, Deus, ele não deu todos os detalhes a Jacó de como ele ia ser bem sucedido, né, nessa questão, né? Então Jacó, ele precisava o quê? Jacó precisava usar a sua inteligência. Ele precisava usar a inteligência para ele reatar com seu irmão, ele tentar se reaproximar e reparar o dano que causou com seu irmão. E uma das primeiras coisas que o homem e a mulher, se ele foi o causador do problema, a única forma de se resolver, aleluia, é tentar a reaproximação, reconhecer, irmão. Reconhecer a maior benesse da vitória de um homem e de uma mulher é quando ele reconhecer o seu erro. É reconhecer que ele é errado, que foi ele o causador de todo o problema. Mas enquanto o homem ele não reconhecer que foi ele mesmo, o próprio, a causar o dano, jamais terá vitória, jamais terá paz, jamais será resolvido. Tem pessoas que morrem e não resolvem seus problemas em vida. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da altivez de espírito, né? Por causa da prepotência, por causa da arrogância, por causa da posição que exerce, por causa da moralidade exacerbada, né? Que não permite o homem descer na presença de Deus, que não permite o homem reconhecer os seus erros, que ele causou um problema com alguém, com uma família, com um irmão, com a irmã, com o ministério, que ele foi causador de todas as coisas, mas se ele não reconhecer isso diante de Deus e dos homens, jamais ele terá paz. Todas as vezes que ele for dormir, ele será confrontado com a sua consciência, né? E o que Jacó teria de fazer? Será que tinha solução diante daquele caso grave? Não, Deus não se manifestou, Deus não falou a Jacó, não, de jeito nenhum. Deus não disse como ia resolver o problema. E outra coisa, Deus não deu sequer um sinal específico de como iria resolver aquela questão. Mas aqui em Gênesis 31, versículo 3, mas disse a Jacó algo que valeu aqui muito mais do que qualquer manual de resolução de problema. Ele disse aqui uma coisa que valeu muito mais do que uma mensagem de autoajuda para Jacó. Deus falou algo aqui muito mais do que uma diretriz de como resolver as desavenças, os problemas que ele tinha. Gênesis 31, Deus diz assim: vai que eu serei contigo. Eu vou contigo. Eu serei contigo. Então, amados irmãos, Deus não mostrou a Jacó como aqui seria o seu reencontro com o seu irmão. Não deu pista alguma, não falou nada. E como é que Deus age muitas das vezes assim? Muitas das vezes Deus age dessa forma. Deus age exatamente assim. Mas por que Deus age dessa forma? Fica em silêncio, não responde.
Porque às vezes nós estamos com já 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, esperando uma resposta de Deus, e Deus calado. E muitas das vezes pensamos que Deus não desistiu de nós, mas esse pensamento é errado. Porque Deus, Ele trabalha de uma forma, aleluia, que ninguém sabe. Aleluia. Mas por que Deus age dessa forma? Qual é a razão de Deus usar desta maneira para trabalhar assim? Porque Deus, amados irmãos, muitas vezes, quando estamos enfrentando esses problemas, essa dificuldade, problemas sérios, por que Ele não indica essa solução? Porque Deus acredita no potencial e nos talentos que Deus deu ao homem. Deus, Ele acredita no potencial que há em mim. Pode ninguém acreditar, pode alguém não querer reconhecer isso, mas Deus, Ele acredita no potencial que Ele lhe deu. Pode alguém não querer reconhecer, pode alguém não querer honrar, mas Deus, Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Aleluia. Porque Deus sabe que nós fomos feitos à imagem e à semelhança dEle. Nós somos seres dotados de inteligência, né? E essa inteligência, a gente tem que usar essa inteligência para resolver as nossas questões da nossa vida, resolver os nossos problemas, porque isso vai nos desenvolver, aleluia, na vida. Quando a gente cresce, aprendemos a usar a nossa inteligência, né, para encontrar saída nas situações, e isso nos faz crescer, porque vivemos a experiência e vamos amadurecendo na vida. Aleluia. Sabe para quê? Para atingir patamar muito mais alto, aleluia, do que pensamos, né? Muito mais alto do que pensamos. Então, às vezes é por isso que Deus não dá assim de mão beijada, né? É por isso que Deus não dá assim no estalar de dedo, né? Aleluia, a solução do problema. Porque o objetivo de Deus é usar o nosso potencial de uma maneira plena e às vezes independente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, é isso que Deus faz. Confrontou, aleluia, Jacó com seu medo. Aleluia. E houve a reconciliação ali, né? Uma história linda e maravilhosa que você precisa ler na Bíblia. Você precisa compreender na Bíblia que da mesma forma que Deus se manifestou com aqueles irmãos que se abraçaram, se perdoaram, o problema foi resolvido, o irmão não matou o outro irmão, como tinha prometido, né? Porque foi liberado o perdão. Aleluia, louvado seja Deus, né? E porque Deus disse para Jacó: vai que eu sou contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. É o que diz Romanos 8:26. E qual é a outra maneira? Não temos muito tempo, mas nós vamos aqui falar mais uma maneira de como Deus resolve os nossos problemas, de como Deus contribui. Quando Deus não interfere diretamente para o nosso problema ser resolvido, é o jeito que Deus faz, é a maneira que Deus pode tratar, e é simplesmente não interferindo durante algum tempo. Deus não interfere. Agora, irmão, devemos sempre lembrar de que um problema é uma oportunidade de crescimento. Às vezes só olhamos o lado ruim dos problemas, e nós devemos olhar para o lado bom dos problemas que são nos causados, porque é a hora de crescimento. Lembra de Davi? Golias era um gigante temido em Israel, mas o gigante promoveu, aleluia, o reinado de Davi.
O gigante, todo aquele problema grande, foi uma promoção para Davi. Então devemos olhar para o lado bom das coisas. Aleluia. Mesmo quando as coisas a princípio são ruins. Porque o problema que nós vivemos talvez o problema que você esteja passando seja uma oportunidade de você crescer. Seja uma oportunidade para mim crescer. Talvez esse problema seja esteja promovendo, aleluia, um patamar muito mais alto do que você imagina, ou do que eu imagine. Aleluia, louvado seja Deus. Assim, um problema deve ser encarado como uma oportunidade de mudarmos, de sair da rotina, né? Pessoa, às vezes, viciada por hábitos negativos, e Deus está querendo que a gente saia de hábitos negativos, né, para passar a uma situação melhor. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem os seus propósitos insondáveis. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O resultado, amados irmãos, é que quando nós somos promovidos, aleluia, nós passamos a usufruir daquilo que Deus tem para nós. Aleluia, louvado seja Deus. Se a gente fosse enumerar as razões, né, podemos inferir aqui alguma delas para esclarecer o motivo de Deus fazer com que alguns problemas persistam na nossa vida. A gente deve assumir uma posição, uma atitude positiva de fé diante dos problemas que vão surgir. O problema surgiu, então nós vamos ter uma atitude positiva. Nós vamos acreditar que Deus está conosco, que Deus vai fazer. Aleluia, louvado seja Deus, que Deus está no controle. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aí nós devemos ter uma esperança, a esperança para um futuro melhor. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes, meu irmão, as razões que Deus ele não interfere diretamente é porque Ele quer nos corrigir. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Aleluia. Então, ficamos com essa palavra nesta oportunidade. Deus sabe resolver os nossos problemas. Deus sabe resolver as nossas questões como ninguém. Deus, Ele dá a direção certa para resolver os problemas. Deus dá a diretriz. Deus ensina. Deus dá estratégia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. É só atentarmos para o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Aleluia. Salmo 142 diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultavam um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei eu. Disse: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aleluia. Então Davi aqui no Salmo 142 é uma situação limite, acuado aqui na caverna de Adulão. Salmo 142 era quando Davi estava acuado na caverna de Adulão. Então nada mais do que orar a Deus quando estamos acuados, né? Quando estamos no aperto, quando estamos cercados, né? Nada melhor do que clamar a Deus.
porque neste salmo aqui representa os problemas de Davi, mas vemos a postura de Davi, né? Davi não recorreu a Deus só porque estava em perigo, porque não havia como escapar naquele momento, porque não tinha amigos a quem buscar, porque tinha abandonado todos os cuidados com a sua segurança. Ele não desistiu da sua fé e de seus princípios e da promessa que ele tinha, aleluia, da parte de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Então não devemos esquecer das promessas que Deus tem para a nossa vida. E assim vamos entender o que Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem, né? Por quê? Porque Deus é a nossa providência. Deus é a nossa providência. Louvado seja Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Deus em Cristo vos guarde. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor. Somos gratos a Ti por mais essa oportunidade de vida que o Senhor nos dá, Senhor. Nesse momento em que estamos meditando na Tua palavra, Senhor. Certo e convicto, Senhor, de que os nossos problemas, Senhor, debaixo da Tua graça e misericórdia, eles estão contribuindo para o bem, Senhor, para a nossa vida, Senhor, para a vitória que está chegando nesta manhã, Senhor da glória, meu Deus, que esperamos e aguardamos em Ti. Permanece conosco, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.